A desinformação, de uma forma mais ampla, é o oposto de informação. Parece óbvio, né? Mas hoje em dia precisamos conversar sobre isso. Meu nome é Luana Costa Santos, sou mestranda em Educação e esse vídeo é a parte 2 sobre o texto Desinfodemia, Decifrar a Desinformação sobre a Covid-19, publicado pela Unesco. Se ainda não assistiu a parte 1, corre lá no canal e assista. Se a informação confiável constrói a sociedade do conhecimento, a desinformação destrói essa sociedade, provocando o caos e a ignorância. Segundo o texto, a internet atualmente é o principal mecanismo de distribuição da informação e da desinformação. E aqui é importante frisar que os provedores de internet, as empresas por trás das diversas plataformas disponíveis na web, não são simples operadoras sem interesses privados. Muito pelo contrário, a Unesco afirma que essas empresas de comunicação possuem interesses específicos em controlar e moldar o fluxo de informação. Seu papel vai cada vez mais além da transmissão e recepção de conteúdo. Essas empresas direcionam, selecionam e filtram informações. Além disso, existe muita dificuldade em controlar e rastrear os dados dentro dessas plataformas, o que facilita a propagação da desinformação e a não responsabilização daqueles que as produzem. Apesar disso, mesmo com todos esses conflitos de interesse, precisamos tomar cuidado para não demonizar os meios de comunicação e suas tecnologias. As ferramentas e profissionais de comunicação são importantes para a manutenção da democracia e para a construção de uma sociedade cada vez mais livre e justa. Para ressaltar a dualidade entre os meios de comunicação, o texto lista algumas vantagens e desvantagens da internet, do meio digital, nesse período de pandemia. Vamos conferir? Como vantagem, segundo a Unesco, a conectividade digital de alta velocidade permite que muitas pessoas aprendam, trabalhem e mantenham seus laços sociais permanecendo em suas casas em tempo de isolamento. A conectividade também permite a transmissão de informações sobre saúde pública diretamente do governo para os cidadãos. Além disso, permite um jornalismo legítimo sobre a Covid-19 para alcançar grandes públicos. Em tempo real, conecta entre si os especialistas médicos e os intermediários, tais quais os jornalistas. A conectividade digital também traz algumas desvantagens. Conteúdos falsos são produzidos e compartilhados de forma viral. Com a disseminação da desinformação, muitos estão sendo enganados, o que os torna incapazes de entender e implementar medidas preventivas com base na ciência. Pessoas estão morrendo por complacência ou por recorrer a remédios falsos. A desinformação online sobre a Covid-19 é instrumentalizada com fins políticos, racistas, xenofóbicos, sexistas ou outros, e pode incentivar a polarização e alimentar o ódio em um momento em que a união é extremamente necessária. Jornalistas e profissionais de saúde que denunciam a desinformação tornam-se alvos de ataques, movidos por mais desinformação. Algumas respostas à desinfodemia prejudicam o exercício do direito à liberdade de expressão no ambiente digital. Direito esse que é um dos antídotos mais eficazes contra os conteúdos falsos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei super assustada. Assustada não, preocupada quando li esse trecho. A desinformação online sobre a Covid-19 é instrumentalizada com fins políticos, racistas, xenofóbicos, sexistas e outros, e pode incentivar a polarização e alimentar o ódio. Esse trecho, na verdade, é uma denúncia, e essa denúncia é grave. Com essa denúncia, eu gostaria de propor uma reflexão. Vocês percebem que não é só a desinformação que está sendo instrumentalizada, as pessoas que as compartilham também. Pessoas estão sendo usadas para disseminar a desinformação. Os usuários da internet estão sendo usados, sem perceber, para interesses políticos, racistas, xenofóbicos, sexistas e por aí vai. O que eu quero dizer é que quando alguém compartilha alguma fake news sobre a vacina ou o uso da máscara, por exemplo, ela pode estar sendo manipulada para propagar aquela publicação. Ela propaga aquela publicação apenas para atender o interesse de terceiros. Aquela informação incorreta foi colocada ali com alguma intenção que talvez ela nem perceba. Para ficar mais claro, trarei uma situação hipotética.
Vamos supor que eu sou dona de uma farmácia que possui um estoque enorme de vitamina C com zinco que está prestes a vencer. Aí, como estratégia, peço a alguém para gravar um áudio como se fosse uma médica renomada, dizendo que vitamina C é ótimo para curar a Covid. Mas no áudio, a suposta médica deixa claro que não é qualquer vitamina C, só serve a vitamina C com zinco, que é exatamente a que eu tenho no meu estoque. Aí eu passo essa desinformação para meus funcionários, clientes, parentes e amigos. E eles, por sua vez, compartilham também, até que a procura por vitamina C com zinco na minha cidade aumenta. Eis que meu estoque baixa e todo mundo passa a acreditar em uma informação sem a menor comprovação científica. Esse é um exemplo micro, pequeno. Agora replique isso para um cenário maior, para os mais diversos interesses. Perceberam que todos ali, na situação hipotética, foram manipulados para atender o interesse de apenas uma pessoa? Parece besteira, é só uma mensagem no Zap. Mas essa mensagem pode influenciar a tomada de decisão de diversas pessoas, de forma direta ou indireta. Então, ao receber qualquer tipo de informação que você não sabe a procedência, não sabe a fonte, não sabe a veracidade, cheque, verifique antes de compartilhar, analise os interesses por trás daquela publicação, pois ao compartilhar uma informação incorreta, você pode estar sendo usado e prejudicando alguém. Para explicar melhor a influência dessa mensagem do Zap na tomada de decisão de alguém, eu vou trazer o conceito de heurística de disponibilidade apresentado por Daniel Kahneman nesse livro aqui, Rápido, Devagar, Duas Maneiras de Pensar. Considere a heurística como um processo cognitivo que nos ajuda na tomada de decisão e disponibilidade como a facilidade que a informação aparece em nossa mente. Afinal, existem dados que estão mais frescos em nossa memória do que outros. Essas informações frescas é o que iremos chamar de disponibilidade. Um exemplo clássico do efeito da heurística da disponibilidade é o medo de viajar de avião. As pessoas tendem a ter mais medo de morrer em um acidente de avião do que em um acidente de carro, sendo que, segundo dados da ONU, com uma média de 3.700 mortes, os acidentes de trânsito representam a cada dia o equivalente a 7 acidentes de avião. Ou seja, é mais provável morrer em um acidente de carro do que em um acidente de avião. Mas quando entramos em um carro, nem paramos para pensar nisso. Isso acontece porque os acidentes de avião causam maior comoção pública, pois em um único acidente centenas de pessoas podem morrer. Uma tragédia como essa nos marca emocionalmente. Então, a memória de um acidente aéreo fica mais latente em nossa mente e pode influenciar na nossa tomada de decisão. Agora você pode estar se perguntando qual é a relação entre as fake news que recebemos e compartilhamos nas mídias sociais com a heurística da disponibilidade. É que quando alguém compartilha, por exemplo, uma mensagem falsa de que borracheiro que morreu em um acidente de trabalho foi incluído nos números de morte da Covid-19, essa notícia é tão impressionante que pode causar muita indignação e marcar tanto a pessoa que pode também virar uma memória disponível, acessada toda vez que ela precisa tomar a decisão se acredita ou não na gravidade da pandemia da Covid-19. Aí, ela já tem essa notícia latente em sua mente e aparecem outras, como essa e essa, minimizando a gravidade da pandemia. Com o tempo, essa pessoa é convencida de que a crise sanitária simplesmente é uma grande farsa, ou não é tão grave quanto dizem, e abre mão de adotar as medidas de prevenção da doença que são tão necessárias para conter a pandemia. Segundo a Unesco, o resultado da desinfodemia é que a desinformação sobre a Covid-19 afeta todos os conteúdos de maneira geral, incluindo aqueles sobre a origem, a propagação, a incidência da doença, seus sintomas e tratamento, e as respostas dos governos e outros atores. Além disso, essa avalanche de informação também desvia os focos dos jornalistas, que trabalham de maneira reativa para refutar inverdades, em vez de realizar reportagens proativas. Isso deixa todo mundo na defensiva, sem saber ao certo como lidar com a crise sanitária que estamos passando atualmente. A coisa é séria, não é mesmo?
Vou fechar esse vídeo reforçando que devemos sempre checar as informações que recebemos e que compartilhamos. Procure sempre mais de uma fonte e, se possível, ouvir os dois lados da história. Tente também identificar o tipo de emoção que aquela mensagem está tentando despertar e entender qual é o discurso ou interesse que está por trás daquela informação. Por hoje é isso, né? Tá ficando longo. E no próximo vídeo continuarei falando sobre esse texto publicado pela Unesco, Desinfodemia, decifrar a desinformação sobre a Covid-19. Caso queira ler o texto, o link está aqui na descrição. O próximo vídeo será muito mais prático, onde eu irei apresentar os temas e os formatos das informações enganosas mais recorrentes na desinfodemia. Enfim, é muita coisa que vem por aí, então não deixe de se inscrever em nosso canal, nossa página e acompanhar as novidades. E teste seu conhecimento no jogo que desenvolvemos para combater a desinformação. É só acessar no navegador fatoorfake.me e começar a jogar. Deixei todas as fontes aqui embaixo, para caso você queira se aprofundar. Enfim, beijos e obrigada por tudo. Fato ou Fake Me, inteligente e divertido. Cultura e informação na palma da sua mão. Duvida? Bora jogar!